Já dei um play aqui. Vamos lá então, o que a gente vai abordar nesse primeiro conteúdo? Vamos lá, o livro que eu falei, referenciado, né? O livro do Wayne Grudem. Vou abrir para vocês aqui uma janela que vai apresentá-lo. Tá aparecendo para vocês aí, né, meus irmãos? Tá chegando aí, ótimo. Faz um sinalzinho aí se apareceu. Apareceu aí? Ótimo, obrigado. Então, esse material é o material que a gente vai construir, então, bases da fé cristã. E a gente vai trabalhar cada semana um capítulo. O capítulo primeiro, então, é o que é a Bíblia, né? Esse livro incrível, né? Esse livro que ele é mais que um livro, né? A história da humanidade, ela se encontra aqui dentro, né? Não tem, né, como desassociar a história da humanidade e da história da Bíblia. As duas coisas caminham juntos, né? Quando a gente vai se deparar e olhar a história da humanidade, a gente precisa ter a Bíblia como um referencial também para isso, porque é o livro mais antigo que temos como registro também das ações históricas do ser humano na humanidade. Mas o que a gente vai fazer hoje, então a gente vai ficar com esse primeiro capítulozinho aqui, ó, esse primeiro subtítulo, Panorama Bíblico. E por que a gente vai falar sobre o Panorama Bíblico? A gente precisa entender da onde surgiu esse livro, né? As pessoas acham que esse livro, ele basicamente caiu do céu, assim, um dia foi do agrado de Deus pegar e descer a Bíblia e trazer a Bíblia para os rabinos judaicos. Não foi assim que aconteceu. Né? E também não foi escrita por anjos, né? Como eu já ouvi também em alguns momentos, não, a Bíblia foi escrita por anjos. Não aconteceu nessa dinâmica, né? Eu costumo dizer e também acho bem coerente dentro de alguns teólogos afirmando que a Bíblia, ela é semelhante à natureza de Cristo, ela é a natureza divina e humana. Por quê? Deus, como homem, decide, Deus como um ser espiritual, decide se revelar a homens naturais. Então é um livro que foi escrito com duas mãos, a mão de Deus e a mão do homem. E ele foi escrito nessa perspectiva de conduzir o homem para que o homem possa compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dentro do panorama bíblico, vamos passar então para a importância do que a gente vai falar nessa aula número 1 aqui. Contextualização, a gente vai falar um pouco sobre a autoria, né, como surgiu, a gente vai falar sobre como ela surgiu no inicial, a gente vai falar sobre os idiomas que ela foi escrita no original, a gente vai falar sobre essa duração de tempo, essa logística, né, milenar, né, desde o do primeiro fragmento lá em cima no Monte Sinai, Deus junto com Moisés, aquele momento onde o Senhor então vai ser o autor das primeiras palavras, vai ser o construtor do primeiro registro escrito, e até a última carta que a gente vai ver ali, quando o apóstolo João estava já prisioneiro na ilha ali, pagando a sua pena, aonde o Senhor vai se revelar para ele, vai trazer a revelação dos tempos finais. Vamos entender o que é o cânon, né, a canonização, por que esses livros então basicamente são diferentes do outro, né, o que tem de diferente neles. E vamos entender, eu acho, um pouco dessa divisão neotestamentária, né, Novo Testamento e Antigo Testamento. Por que o Novo e o Antigo, eles precisam trabalhar de maneira organizada e em conjunto, para que eles possam ser tanto referência um para o outro, mas um servindo de sustento para que o outro possa existir. Esse é o nosso caminho. Vamos então iniciar. Acho bem legal a gente iniciar com esse slide aqui, porque ele fala bastante para mim, né? Um livro totalmente diferente, né? Totalmente diferente de outros, porque é um livro que foi escrito durante 1500 anos, um pouco mais, um pouco menos. Os manuscritólogos, né, a ciência que estuda as escrituras, a manuscritologia, ela não consegue afirmar basicamente quando foi escrito o primeiro livro. Os estudiosos apontam que o primeiro livro foi escrito no período de 40 anos da peregrinação do povo judeu, né, do povo o povo hebreu naquele momento, que acabou de sair do Egito e vem de encontro à Terra Prometida. Foi nesse momento que começou a se escrever então os primeiros livros. Mas não foi ali que surgiu a história, né? Então, a história surgiu muito antes, e a forma com que ela era retratada, ela era retratada de maneira oral, a tradição oral, né? A gente até ontem, eu e minha esposa estávamos vendo The Chosen, e fez ali uma boa referência num episódio ali do povo se reunindo para fazer o sabá, né? o momento de descanso, o dia que eles ofertavam ao Senhor para lembrar do Deus que 6 dias trabalhou e no 7º descansou. E ali a gente via em roda, eles não tinham a possibilidade de ter os manuscritos na mão, mas eles faziam então a leitura.
40 escritores diferentes, 3 idiomas diferentes, 3 continentes diferentes. Isso é interessante também, porque o livro foi escrito em 3 momentos diferentes. Foi escrito num momento ali do norte, do nordeste africano, o Oriente Médio. Tem alguém falando ali o que? Qualquer pergunta, eu não consigo levantar. A Ingrid foi tentar fazer uma fala que eu não consegui. Ele terminou sendo escrito ali em cima já, né? Ele terminou ali dentro dentro do Império Greco-Romano, né? Ali na ilha onde o nosso referencial aqui, o apóstolo Paulo, estava prisioneiro. Então é um livro muito diferenciado, né? Um livro que passou por mão de muitas pessoas. E dentro dessa construção, dessa troca de experiência, dessa transmissão de informação, há a presença de Deus, fazendo com que o homem ele pudesse ter um procedimento de inspiração divina para encontrar coerência nos seus escritos. Uma das primeiras dúvidas que as pessoas têm e que foi levantada posteriormente até no século XVIII, já após a Reforma Protestante, é a dificuldade de entender a Bíblia como palavra de Deus. Eu conheço algumas pessoas que afirmam que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então, se ela contém a palavra de Deus, a Bíblia pode ser errada, porque ela pode conter outras coisas além da palavra de Deus. E isso é um mito ou um ataque que a teologia positivista, né, que essa teologia moderna construiu para tentar desvincular a veracidade das Escrituras. Mas a gente precisa ter essa clareza. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu queria trazer um versículo para a gente iniciar aqui, que ele é chave, assim, chave hermenêutica para toda a compreensão. Ele se encontra no livro do Novo Testamento, a carta de Paulo ao seu auxiliar Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Fala a seguinte referência: tu, no caso Paulo se repassando a Timóteo, porém permanece naquilo que aprendesse, e que fosse inteirado sabendo de quem o aprendesse, desde a infância, que sabes que são as sagradas letras, para que se possa tornar sábio para a salvação da fé em Cristo Jesus. E aí ele vai falar no versículo 16, algo importantíssimo. Isso aqui para nós é um referencial de segurança da inerrância e da confiabilidade das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para 5 coisas. Primeiro, ensino. Segundo, repreensão, correção e educação na justiça. 4 coisas, né? Educação na justiça. A educação é na justiça, a fim de que o homem de Deus possa ser perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. O Espírito de Deus, então, ele inspirou o homem a construir esse livro maravilhoso, né? Esse livro que vem sendo assim o diferencial na história da humanidade. E um livro que foi escrito com um propósito: revelar a graça de Deus majestosa e o plano salvífico de Deus, para que todo homem possa novamente retornar a ter um relacionamento com Deus. Isso a gente vai falar posteriormente nos outros capítulos. Então vamos trazer esse segmento para a gente entender essa perspectiva, né? Como é que começou a ser construído esse material? É algo interessante, né? A impressão que a gente tem hoje aqui, ela é algo muito recente, ela não tem 6 séculos, né? Gutenberg, na Alemanha, ele teve a proeza de construir a primeira impressora, mas antes disso, todos os trabalhos de copiação, eles aconteciam de maneira individual e manuscrito. Então não existia máquina de impressora, né? A gente vive num mundo com muitas facilidades. Que privilégio, né? Eu aqui na minha casa devo ter umas 8 bíblias. Tô olhando por aqui assim, só que no meu ponto de vista eu tenho umas 3 aqui. Só que sei que tem mais umas 4 ali na caixa. Então nós temos hoje um material riquíssimo nas nossas mãos e um privilégio poder ter esse material, mas não foi assim que ela iniciou. Se você perceber o início dos primeiros registros históricos, a gente nem tem mais acesso, porque a história da tradição judaica vai dizer que Deus então leva Moisés para o monte e Deus vai escrever em tábuas. Essa semana eu estava conversando com um colega de trabalho, ele estuda hebraico, ele está já num nível bem avançado de hebraico, e fizeram um questionamento, né? Por que os textos hebraicos são escritos de trás para frente e da última palavra para o começo? É diferente do nosso, né? A gente escreve da esquerda para a direita, né? Numa linha de caderno. O hebraico não, ele escreve da esquerda para a direita e do final da página para o início.
E por que que foi assim? Olha só, existe uma teoria que afirma que quando Deus estava escrevendo nas pedras, com o seu próprio dedo, com o seu poder, a gente não pode afirmar que é com o dedo ou se é por palavras, mas a escrita de Deus perfurou as pedras, e Moisés, olhando do outro lado, ele começou a ver o idioma hebraico, as palavras sendo escritas da direita para a esquerda, e foi assim que ele conseguiu então repassar depois nos seus escritos. Isso é algo bem interessante, né? Essa passagem, essa forma com que Deus então vai dar para ele. Deus vai dar as leis, né, para Moisés, mas ele vai dar ali em Êxodo capítulo 20, você vai encontrar ali o riquíssimo conteúdo moral e ético da parte de Deus para que o homem pudesse caminhar segundo a sua vontade. E aí Moisés então vai ter essa premissa, né, de escrever. No início da escrita, as nossas tecnologias de comunicação, elas eram bem primitivas. Então imagina você ter um cisel, uma pedra, e você ter que ficar ali desenhando numa pedra, bate, até formar uma figura ou formar então um desenho. Isso é importante falar porque no início da construção dos idiomas, o primeiro material construído pelos fenícios, o primeiro alfabeto, ele foi um alfabeto figurado. Então eles fizeram várias figuras, segundo os historiadores, em torno de 800 figuras que simbolizavam várias coisas. Depois, com o advento dos cananeus, eles começaram a construir um alfabeto cuneiforme, em formas de cunha. Cada cunha tinha um formato diferente. Se você perceber o povo oriental, eles têm ainda um alfabeto bem cuneiforme. Se você olhar o alfabeto chinês, o mandarim, o japonês, ele ainda é bem cuneiforme. São fórmulas, são linhas retas, são linhas trançadas, são trabalhados ainda bem rústicos, bem rudimentares. Mas foi assim que iniciou, foi através de pedra. Posteriormente, depois eles tiveram o avanço, e quando foram para a Síria, né, quando foram presos pelo Império Persa, aí eles tiveram contato então com outros materiais, inclusive o papiro, que eles costumam colocar como uma invenção dos egípcios. Ele foi bem mais divulgado pelos egípcios, mas não é unanimidade dos egípcios a construção do papiro. Ele foi desenvolvido naquele entorno ali, como os egípcios deixaram muito mais material escrito, muito mais material, então aproximadamente nos dá e nos caminha para como se fosse eles os pioneiros dessa tecnologia, mas não foram os persas. Possivelmente, então, ali dentro também tiveram em contato com outro material. E aí que entra, basicamente, novamente, a história da manuscritologia, e vai surgir também o movimento dos escribas através de Esdras. Lá dentro do Império Assírio, eles tiveram o privilégio de poder conhecer um novo material a ser utilizado, que era o quê? O rolo, né? O rolo, então, ele era feito com intestino de animais. Era se tirada aquela membrana dos animais, né, do intestino, ela era colocado para secar, ou parte do couro do animal da barriga, onde era mais macio e tinha menos arrasto, menos agredido pelo sol, pelo calor, então ele era mais mole. E eles começaram a escrever dentro dessa perspectiva. Então o material que as escrituras foram escritas nos originais, ele era bem primitivo, muito primitivo. Houve então ali um momento onde a primeira construção desse material até chegar nesse rolo, segundo os historiadores, é em torno de quase 1000 anos. Desde o primeiro material até a gente ter os rolos, onde Esdras vai ter a primazia de escrever novamente os textos. Vamos lá então, dentro dessa perspectiva. Escreveram, mas vão escrever o quê? Vão escrever os textos pautados então na sua construção de identidade como grupo. O idioma hebraico, ele é uma das 40 línguas dos povos cananeus. Dentro desse espaço ali da terra de Canaã, desse espaço onde Deus leva o seu povo para participar, para ter referencial de aprendizado, dentro desse lugar existe ali uma série de comunidades e de povoados que já estão instalados. Isso é uma origem desde da Babilônia. Não sei se você acompanhou, né, o livro de Gênesis, quando Deus percebe que o homem tem uma matriz corruptível e que novamente o projeto de eliminar e trazer refino falha. Deus então ele decide romper com o relacionamento humano, ele derrama várias línguas, ele faz com que as pessoas não consigam mais se entender. Isso vai fazer com que as famílias se afastem, fiquem num pequeno segmento.
e aí cada família vai ter a sua própria forma de falar e de se comunicar. Isso vai fazer com que os povos ali que estão naquele momento onde hoje a gente vê que a Palestina, essa região do Oriente Médio, dentro desse pequeno território existiam várias línguas e povos. Isso é bem semelhante também, se você tiver uma experiência ou se você gosta de olhar um pouco de National Geographic ou Discovery Channel, existem alguns trabalhos de pessoas que vão para tribos indígenas e eles chegam na tribo indígena com um determinado dialeto e quando chegam naquela tribo vão tentar se comunicar com aquele dialeto e eles não conseguem se comunicar de maneira clara. Por quê? Porque de uma tribo para outra, mesmo eles sendo índios, o dialeto já modificou. Semelhante aconteceu nesse momento. Então dentro dessas 40 línguas aproximadamente desse povo que estava ali dentro da terra de Canaã, os cananeus, os heveus, os heteus, os jebuseus, os argizeus, esses montes de eus, que se a gente for dar, tem mais de 17 só no Antigo Testamento, povos que tem essa denominação eus, e tem essa denominação eus porque são da terra de Canaã, são ali daquele vale do Crescente Fértil, eles têm uma linguagem própria. Então esse idioma hebraico vai surgir com essa perspectiva. Vai ser um idioma que vai identificar esse povo. O povo de Deus, o povo do Antigo Testamento, ele teve essa primazia de construir o seu material didático e a língua que eles falavam era o hebraico. Posteriormente, depois de uma série de situações complexas, como os dois cativeiros, tanto o babilônico quanto o assírio, eles vão ter então aí a possibilidade de conhecer um novo idioma, que vai ser o aramaico. O aramaico ele é muito próximo do hebraico, com pequenas diferenças. O aramaico ele vai agora agregar e vai se tornar o idioma do povão. Imagina você ir para um lugar e você não sabe se comunicar, né? Muito bem. Aí você faz o seguinte, você baixa um aplicativo, né? Um aplicativo de conversação. Você vai para a Inglaterra e abaixa um aplicativo de conversação. Aí você digita a palavra em inglês e o aplicativo te dá ali o texto como tu deve falar. Por você não ter muita prática na verbalização daquela palavra, você vai falar e as pessoas nativas daquela região vão logo perceber que você não é um natural daquela terra, porque você está usando, às vezes, sotaques e até tendo dificuldade de mentalizar ou de vocabular aquele idioma. Isso aconteceu também naquele momento. O aramaico então entrou e fez com que a comunicação pudesse facilitar. Então a língua original, os escritos originais do Antigo Testamento, grande parte dele, ou quase toda a sua totalidade, foram escritos em hebraico. Porém, com o advento da prisão, do cativeiro, tanto babilônico quanto assírio, eles tiveram então um contrato com o idioma aramaico, e quando retornaram de lá, o idioma aramaico então vem junto com esse povo, porque tem toda uma geração que nasce no cativeiro, e nasce no cativeiro falando o quê? Falando a língua materna do lugar onde eles eram prisioneiros. Então eles trazem essa herança. Porém, Esdras, Neemias e outros anciões que naquele momento tiveram contato com a língua original, percebem a importância de redigir novamente os materiais, a lei, a Torá e os profetas. Então, Esdras ele vai ser então uma pessoa extremamente importante, não só ele, quanto todos os demais escribas que vão aparecer, uma pessoa importante nesse processo de reconstrução das escrituras. As escrituras, quando os babilônicos chegaram em Jerusalém, não sei se você tem conhecimento em relação a isso, mas quando eles chegaram ali, eles destruíram o templo, destruíram tudo, eles acabaram com todo um processo milenar de história cristã, de história judaica. Eles, inclusive, segundo algumas tradições religiosas e até algumas linhas teológicas, o desaparecimento da arca da aliança que estava no templo aconteceu particularmente nesse momento. A gente não tem um relato histórico na cultura babilônica, onde hoje é o Iraque, de que isso aconteceu, de que tem algum registro de que eles levaram a arca da aliança. A gente não consegue encontrar, mas percebe-se que a arca se perdeu. Então, o idioma aramaico vai surgir como uma língua de conversação, mas o idioma congregacional, o idioma religioso, o idioma cultural ainda é o hebraico. E aí onde é que surge o grego? O grego surge de maneira quase que natural nesse processo. Não natural para quem estava vivendo naquela época, mas natural pelo processo de emancipação das conquistas territoriais daquele lugar. Aí no século II a.C.,
século 3, de 3 a 2 a.C., há um mover da cultura helenística. Tem um cidadão, né, que ele foi um expoente forte dentro dessa perspectiva, Alexandre o Grande, né? Ele é Alexandre da Macedônia, então ele é um grego. Ele vai agora ter uma série de conquistas armamentícias, e aonde ele vai se instalar, diferentemente dos outros povos que chegavam numa região, acabavam com a cultura, destruíam aquele lugar, ele vai fazer o seguinte: ele vai chegar, vai se instalar, vai conhecer aquela cultura, vai conhecer o que está acontecendo, vai tentar entender como é que funciona aquele povo e vai inserir no meio daquele contexto a sua cultura, a sua religiosidade, as suas perspectivas, vai construir inúmeros templos, ele vai dominar, mas ele não vai dominar de maneira expressiva. Ele vai permitir com que o povo ainda mantenha as suas tradições, mas esse povo precisa, numa linha geral, se reportar a ele. Daí vai surgir então toda essa cultura essa cultura grega, que depois vai se tornar greco-romana. Essa cultura vai começar a se enraizar. E é nesse momento que entra então esse idioma grego na história. Esses novos escritos, né, nesse momento, para você ter uma noção de espaço e tempo geográfico, nesse momento todos os profetas já haviam anunciado, era um momento de silêncio. Deus não havia levantado mais nem os profetas, né? O último livro do Antigo Testamento ele já havia sido redigido, né? Há um vácuo, né? O livro de Malaquias, o capítulo 4, versículo 6 é o último, né? E ele converterá o coração dos pais dos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Esse versículo foi o último. Então, quando entra o idioma grego, não tem mais nada de revelação divina até o momento do início do Novo Testamento. Mas o idioma grego então começa a se tornar extremamente importante. Tão importante, para você ter a dimensão da importância do idioma grego, que dentro da linha teológica judaica foi necessário fazer com que o idioma grego, eles precisaram traduzir as escrituras para o grego. Houve então um momento chamado, o momento dos 70, foi feita a tradução Septuaginta. Eles traduziram do hebraico, do aramaico para o grego, o Antigo Testamento, pela necessidade de compreensão, para que as pessoas pudessem então estudar, para que elas pudessem ter conhecimento, porque a cultura ela se enraizou de maneira tão grande. Se você perceber, olhar filmes, ou se você, não sei se você acompanha algum material de filme ou algum estudo em relação a isso, você vai perceber a influência forte do Império Romano. O Império Romano então vai ali em 60, 70 a.C. usurpar as prerrogativas do Império Grego. O Império Grego ele então deixa de existir, ele se torna o Império Greco-Romano. Isso basicamente só trocou o nome do presidente, mas o sistema ele era bem semelhante, tirando suas especificidades por lugar, né? Também tem isso e a gente precisa salientar isso. Então, o que a gente consegue entender até agora? A história da construção desse material, desse escrito, dessa palavra, desse material chamado Bíblia, ela não foi um processo assim mágico. Não aconteceu de um dia para o outro. Primeiro teve Deus se revelando ao homem, Deus conversando com o homem, havia uma tradição oral passada de geração para geração. Isso era extremamente importante, não era tratado como a gente trata as questões litúrgicas e religiosas de hoje. A nossa forma de religião, ela não tem nada a ver com a forma e com o respeito que a religião judaica tinha para o seu segmento. Inclusive, os judeus, naquele momento, eles nem falavam a palavra Deus, né? Só Deus pode falar, a sua própria palavra pode falar quem é. Eles não tinham nem essa premissa de falar quem eles eram, por causa dessa responsabilidade. Eles não falavam sobre isso, mas escrevia-se. Então, o que acontece nesse processo? Foi evoluindo, foi passando de material para material. Houve a necessidade, então, de segmentar todos os escritos. Quais eram os escritos inspirados por Deus ou qual não eram? Não foi a igreja que decidiu isso. Quem decidiu isso foi o próprio Espírito, levantando no meio do povo e fazendo com que alguns livros que surgiram, e surgiram muitos escritos naquela época, eles não conseguiam encontrar concordância com os originais. Os profetas então foram se levantando e foram se escrevendo materiais e deixando para a próxima geração. Teve um momento então onde Esdras teve ali a primazia de reescrever toda essa história. Possivelmente não foi algo tão simples e tão rápido. Houve depois o movimento dos 70, e aí é onde a gente vai entrar agora nesse nosso momento de material aqui. O que a gente precisa entender agora aqui? Algo bem importante nessa nossa mecânica aqui, né, de material.
Falar sobre a canonicidade, né? O que significa isso, né? Livros que são denominados como livros espirituais, ou os livros realmente que são os livros de regra, os livros enviados por Deus. A palavra cânon, não sei se você está conseguindo acompanhar aqui no slide que eu fiz, a palavra cânon vem do grego cânon, né? É engraçado, cânon, quase a mesma coisa, mas significa regras, ou algo que se pode medir. A canonicidade, então, ela é basicamente o quê? A forma de medir se realmente o livro é de Deus ou não é. Existem algumas regras básicas, existiram naquele tempo, para poder mostrar se realmente esse livro era ou não é um livro santificado ou um livro inspirado por Deus. Como é que era feito esse processo? Havia uma consagração, então, dos escribas. Os escribas, eles aparecem nesse momento. A palavra escriba também é importante a gente entender, né? Escribas são os que escrevem. Hoje todo mundo escreve, né? Então basicamente a gente pode dizer que a gente é escriba? Não, não é. Não era só os que escreviam, mas eles eram dotados de conhecimento, poder e graça para escrever e revelar a vontade de Deus segundo aquilo que Deus tinha para o seu povo. Os escribas eram responsáveis então por copiar manualmente. O processo de cópia ele era extremamente importante. Há estudos que indicam que a cada 1850 cópias encontrava-se um erro. Quando eles encontravam um erro, eles pegavam, paravam ali, aquele escriba que tinha escrito aquelas palavras, ele era retirado daquele espaço ali, possivelmente daquela sala de escrita. Ele entrava num momento de consagração, porque eles entendiam que se havia uma falha ortográfica, é porque o escriba ele já não tinha mais a habilidade e a santidade para continuar escrevendo. Ele precisava então de novo se purificar, ele precisava de novo se consagrar para que ele pudesse novamente estar com essa responsabilidade. Havia um crivo muito forte para que essas palavras não fossem adulteradas, não fossem muitas vezes até ignoradas, ou não fossem muitas vezes até manipuladas. Então existia toda essa prudência desse segmento, é extremamente importante. Você pensa, né? Hoje a gente tem uma copiadora em casa, a gente vai ali, pega essa carta de Timóteo que eu acabei de ler, a gente bota em cima da copiadora, a gente faz 10 mil cópias, a gente pode pegar e digitalizar ela e mandar para 500 mil pessoas por e-mail. Mas naquele momento as cópias elas eram feitas uma a uma, mão a mão. Elas eram o processo de copiação, ele era extremamente importante. Por isso que não era qualquer pessoa que podia fazer. Outra coisa que é bem interessante nesse processo da construção inicial das escrituras é a forma com que era feita. Sempre quando eles iam colocar a palavra Deus, né, que a gente está traduzindo para Deus aqui no nosso idioma em português, mas Yahvé no idioma daquele momento hebraico, a pessoa que ia escrever essa palavra, ela não escrevia, ela deixava um espaço em branco. Por quê? Para que viesse outra pessoa com uma tinta mais pura, e essa pessoa então era responsável só por colocar ali a palavra Yahvé. Isso é bem interessante para você ver a prudência e a retidão que eles tinham nesse trabalho. Isso é algo que nos leva e nos remete ao preciosismo do que eles tinham na mão, né? A gente hoje não trata as escrituras como ela merece, né? Inclusive, em alguns momentos a gente até utiliza versículos isolados para justificar alguns pontos de vista que nós temos, mas a gente sabe que isso é um erro e um baita equívoco. Quem sabe a gente possa entender isso posteriormente no decorrer desse nosso material de estudo. Mas como então que eles julgavam qual que eram os livros inspirados ou qual que não eram? Os judeus tinham a seguinte prudência, para você entender os critérios que eles utilizavam. Os critérios do Antigo Testamento, como então os livros eram colocados como inspirados por Deus ou livros apenas históricos. Existem vários livros históricos. Alguns livros históricos, eles estão ainda, inclusive, foram encunhados na Bíblia Católica Apostólica Romana. 1ª e 2ª Macabeus, Tobias, Judite. Esses livros, eles são livros históricos. Eles não são livros, dentro da teologia protestante, registrados como inspirados por Deus. Vamos ver então os 4 indicativos para que esse livro pudesse ser colocado então como um livro canonizado, ou um livro que segue realmente o padrão daquilo que Deus tem para o seu povo na revelação que ele quer dele próprio. Primeiro, ser escrito em hebraico. É óbvio, né? Se o idioma ali é o hebraico, o livro então necessariamente ele precisava ser escrito em hebraico.
Segundo indicativo que dava a canonicidade, esse livro precisava ser escrito dentro do território de Israel. Então, escritos que surgiram dentro do cativeiro babilônico, salvo algumas cartas de Jeremias, e aí é onde tem essa situação bem exclusiva do Antigo Testamento, onde Jeremias, uma boa parte do seu texto e do seu material é escrito em aramaico, porque foi escrito dentro do cativeiro. Salvo isso, todo o material ele precisava ser escrito dentro do território de Israel, para encontrar então essa canonicidade. Outra coisa que é importante, deveria ser escrito até a volta do exílio babilônico. Livros que começaram a ser escritos após o exílio babilônico tiveram muita dificuldade de encontrar dentro desse segmento a canonicidade, com exceção dos livros finais que a gente acabou de falar, né? Malaquias, inclusive, é um deles. E o último, que é o mais importante, que poderia ser o primeiro, estar de acordo com a Torá. Para você entender esse segmento, né? A Torá, para a gente, é o Pentateuco judaico-cristão, né? O Pentateuco judaico-cristão que tem os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros escritos por Moisés. Então, precisava ter concordância com esses livros. Se tinha alguma informação ou algo que não entrava em contradição com a Torá, então esse livro também ele não era registrado como um livro que existia a canonicidade, ou que esse livro ele foi chamado para ser um livro inspirado por Deus. No Novo Testamento a gente também tem algumas coisas. Primeiro é estar em acordo com o Antigo Testamento, eu nem coloquei aqui porque é óbvio, né? Não existe base de Novo Testamento sem o fundamento do Antigo Testamento. A gente vai entender aqui hoje ainda por quê. Um sustenta o outro. Então, quais são os outros dois indicativos de canonicidade no Novo Testamento? O primeiro, a pessoa precisa ter sido testemunha ocular da obra e vida de Jesus, né? Os apóstolos tiveram essa primazia, eles foram testemunhas oculares do ministério de reconciliação, o ministério de morte e ressurreição na cruz e ascensão aos céus, então por isso eles então relataram. E o segundo ponto, que para nós aqui parece que não tem tanta importância, mas para eles tinham muito, era ter caminhado com os apóstolos e recebido então de Deus o chamamento para tal situação. Vamos pegar o exemplo do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo não estava vivo no momento da ressuscitação, não estava vivo, que eu estou querendo dizer para você, não estava como testemunha ocular dentro desse segmento, né? Mas posteriormente ele recebe então do Senhor a inspiração, ele tem um encontro com Deus, e o próprio Pedro nas suas cartas vai dizer que os escritos de Paulo são escrituras. Os escritos de Paulo, eles têm autoridade como as escrituras de Deus. A gente vai entender isso na próxima aula, quando a gente ir biblicamente para olhar a autoridade e inerrância da palavra de Deus. Para finalizar então hoje, para a gente já finalizando, a gente está chegando na reta final, essa divisão, né? Que é também muito importante, né? Cara, por que existiam 2 testamentos? Várias pessoas, ó, chegamos a... falta 15 minutos, a gente já vai abrir para vocês pra gente conversar, tá? Mas enquanto isso, só pra gente finalizar. Por que existe, Rômulo, 2 testamentos? Por que não tem só um? Por que teve esse momento? A palavra testamento, né? Então, para você entender o que significa, testamento significa concerto, um concerto de Deus, um antigo concerto de Deus e o novo concerto de Deus. Um antigo conceito de Deus, então, estava pautado na seguinte imagem: Antigo Testamento, para a gente fazer essa conexão. Antiga aliança, aliança mosaica, aliança de Deus com o povo hebreu no deserto de Sinai. Nova aliança, a nova aliança no sangue de Cristo. Não mais na aliança de sangue de bodes, mas agora na aliança do sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, que vai trazer, que vai resgatar a essência da natureza humana e vai trazer de volta a Deus. O Antigo Testamento era pautado na lei mosaica, na lei de Deus. O Novo Testamento então é pautado na graça imerecida de Deus, o sacrifício imerecido, né? Nós não mereceríamos receber, mas recebemos. Recebemos pelo amor e pela justiça de Deus na cruz. O Antigo Testamento então prepara o caminho do Messias. O Novo Testamento vai apresentar o Messias como o redentor da obra criadora e redentora de Deus. O Antigo Testamento aponta o juízo de Deus. O Novo Testamento executa o juízo de Deus. Jesus, então, é o juízo de Deus na cruz do Calvário, porque o salário do pecado é a morte. Justiça, então, é feita quando ele morre no meu e no seu lugar. O Antigo Testamento ele foi entregue a Deus, aos profetas.
no Novo Testamento foi entregue a Deus aos apóstolos e os escritores. No Antigo Testamento ele foi escrito num período de mais ou menos 1500 anos. O Novo Testamento foi escrito num período de 60 anos. E para afirmar, né, o Antigo Testamento são os escritos de base da fé judaica. A fé judaica, então, ela não tem o Novo Testamento como referencial para nós. Assim como nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Eles ainda aguardam o tal Messias prometido. Eles têm ainda essa esperança de que o Messias virá e trará paz para a sua nação de Israel. O Novo Testamento, então, ele é, junto com o Antigo Testamento, a base da fé cristã. E é isso que a gente está aqui, né? Esse é o propósito. Hoje a gente nem entrou nos pontos teóricos das doutrinas fundamentais da nossa fé. Mas a gente precisa ter esse conhecimento inicial, para que a gente possa entender que livro que está na nossa mão, não é qualquer livro. Sei que algumas pessoas chegaram agora aqui no final, então só para a gente finalizar. As Escrituras é a vontade de Deus revelada. A carta de Romanos vai falar que Deus se revelou de duas maneiras. Primeiro, ele se revelou através da natureza. Tudo que Deus criou, ele é testemunhado. Nós temos a possibilidade de ocularmente testemunhar. A gente vê a grandiosidade de Deus na majestosa obra da criação. A palavra de Deus vai escrever também em Romanos pra gente. Paulo vai dizer no capítulo 2 que Deus colocou na nossa consciência estampada a sua lei. Então nós sabemos desde pequeno quando estamos fazendo algo errado. Por quê? Porque a lei aponta o erro. Mesmo que nós não tenhamos conhecimento da lei, a lei mostra pra gente que a gente é pecador e falho. A gente tem esse sentimento de constrangimento quando faz algo errado. Mas essas duas revelações não nos dão base, não nos dão embasamento para a salvação da nossa alma. Deus então precisou construir as Escrituras para se revelar e para mostrar ao mundo qual que são os seus planos e os seus propósitos, enviando o Salvador, o Messias, para resgatar a obra que estava caída, que somos nós, né? A obra de Deus é essa, que creiamos nele. Mateus capítulo 6, versículo 26. Meus irmãos, é isso. Eu vou abrir agora então aqui, a gente finaliza esse nosso primeiro momento, como a gente conversou previamente, é 1 hora de conteúdo para não ficar exaustivo e cansativo. Eu sei que a minha dinâmica de fala aqui ela é bem acelerada. Se você não conseguiu pegar ou está muito difícil, não tem problema não, porque daqui a pouco a gente vai liberar esse material. Você vai poder fazer a possibilidade, que já desativei os microfones, tá gente? Se alguém tiver alguma coisa para falar, já desativei os microfones. A gente vai poder rever esse material, ele vai ficar bem grande, vai ficar bem produzido. Eu acredito que a gente vai ter um conteúdo aí bem rico, né? Dentro daquilo que o Senhor nos propôs. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma coisa para complementar? Alguém quer cooperar? Fica aberto esse momento agora. Cara, quero te parabenizar, mano. Muito bom. Muito bom material. Claro, é para nosso entendimento, para nossa cooperação, né? Mas você que estava à frente aí pesquisando e fazendo todo o rolê. E eu fiquei até surpreso de voltar tanto atrás, né? Não só no que diz as Escrituras, no contexto espiritual, mas também no contexto de como foi formada as Escrituras, né? Isso a gente estuda em teologia, e receber isso aqui, cara, é extraordinário, porque sem essa base a gente fica perdido, né, mano? É isso. Sem essa base a gente faz caridade por caridade, e aí qualquer um faz, né? Mas nós somos chamados para fazer mais do que isso, né? Para primeiro conhecer a Deus, e conhecendo a Deus a gente possa amar as pessoas de maneira devida, né? De maneira correta, segundo a vontade de Deus, né? Então, privilégio mesmo participar com vocês, contigo, e tô aguardando mais. Top. Como que vamos? Semana que vem, Igor, a gente já vai começar então com as referências bíblicas mesmo, que mostram que a Escritura é autoridade, né? Que ela afirma ser. A Bíblia se revela na Bíblia, né? A gente não precisa de usar nenhum material externo para isso. É claro que os livros, não, a gente não vai tirar o crédito, porque são homens de oração que escreveram ele, mas a própria Bíblia, ela se revela, ela mesmo mostra a sua autoridade, a sua inerrância, a sua confiabilidade. A gente vai entrar nisso. Agradeço aí, eu agradeço também por tu ter cooperado nesse material. Eu acredito que ele vai ser, sim, importantíssimo. Para mim tá sendo, tá? Eu vou falar para vocês. Hoje, esse dia aqui, dia 3 de julho de 2023, é um dia que eu já havia visualizado muitas vezes em oração. Muitas. O Senhor, ele é testemunha fiel disso. Deus me deu uma direção. Nós precisamos
acabar e erradicar o analfabetismo bíblico nas nossas igrejas. Esse é o primeiro fundamento para acontecer o avivamento. Com o analfabetismo bíblico, nós não vamos conseguir alcançar o centro da vontade de Deus, porque a gente não entende o que Ele está fazendo e como Ele está fazendo. E a gente quer justificar, criticar ou até achar que não é da vontade dEle algumas coisas. Obrigado. Mais alguém tem alguma colocação? Porque a gente está com o tempo reduzido. Fica à vontade. Se não tivermos, então, eu vou orar aqui e vou dispensar vocês. Me alegra muito poder ter passado esse momento. A gente está em 13 pessoas aqui. Para mim foi até assim algo que... Romulo. Oi, pode falar, Diogo. Obrigado, mano. Obrigado aí, tá? A gente está acompanhando aqui em família também, mano. É um momento muito rico, tá? Eu creio que esse material é um material para, desde quem está iniciando a fé nesse momento, há pouco tempo, até para quem está um tempo na caminhada, porque traz conhecimento, traz de uma forma muito, assim, correta, né, mano? E eu tenho certeza que eu aprendi muita coisa nessa aula de hoje. E, cara, obrigado pela tua dedicação aí, pelo teu empenho, tá? Tu é um cara dedicado e sabe disso. E eu tenho certeza, cara, que nem tu falou, é um sonho aí, é algo que Deus está preparando para esse momento, para que o reino possa avançar, né? E nós que estamos aqui como participantes da aula, a gente pode também ter conhecimento e amanhã depois não ser, que nem tu falou, um analfabeto, né, mano? Mas muito pelo contrário, né? Sim. Ser alguém que possa transmitir o conhecimento. Tá? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, Johnny. Obrigado por cooperar. Mais alguém? Mano, eu só queria falar, cara, que foi interessante ali, o conhecimento ali de como surgiu a escrita, sabe? Achei bem interessante, uma coisa que eu não sabia também. Legal. Eu achei interessante ali como surgiu a Bíblia ali, como surgiu as primeiras palavras, como surgiram no começo ali. Foi uma aula bem interessante. E vamos esperar a próxima para começar a falar sobre as leituras da Bíblia, né? Hoje nós aprendemos como foi feito a Bíblia, como se tornou, como veio, né? Eu achei bem interessante a aula de hoje, foi bem legal mesmo. Gostei Obrigado, muito, cara. Roberto. Obrigado, tá? Deus abençoe a tua vida. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, Romulo, eu também concordo ali com a fala, né, de quem já participou ali, falando sobre a forma que você explicou, foi de uma forma bem simples, mas esclarecedora. E também aprendi muito com a aula e já, passou tão rápido esse momento que eu já estou ansiosa para que chegue segunda de novo. Amém. Porque foi muito bom, foi assim, um aprendizado enorme, tem coisas assim, que eu também não sabia, sabe? Assim, a gente vai na igreja, é pregado, um versículo e tal, mas tipo, essa coisa lá do início, assim, então deu assim um up assim, que a gente queria aprender mais. Tipo, deu um gostinho da aula de ficar esperando já para a próxima aula de novo. Parabéns. E assim, gostei muito e com certeza da próxima vez, né, na segunda-feira, se Deus quiser, cair aqui novamente para aprender mais um pouco. Obrigado, Ivonete. Obrigado, família. Respondendo aqui a pergunta que a Sara colocou aqui, a pergunta era uma afirmação, esse material vai estar disponível, tá, gente? Todo esse estudo aqui que a gente teve de 40 minutos, são umas 10 páginas assim de Word digitado e também os slides. Eu vou deixar tudo para vocês, eu vou botar lá no grupo da família Mensageiros. Quem não está no grupo e quer participar, é só levantar a mão, depois eu adiciono lá. É o nosso canal de comunicação para a gente poder conversar e também estar direcionado pelo Espírito Santo, tá? Leandro levantou a mão, quer falar algo, querido? É para entrar no grupo? Tá, se é para entrar no grupo, entendi. Isso. Gente, vamos agradecer a Deus então, a gente tem só mais... O Google, ele meio que quebra nós, né? 4 minutos. Aí vamos lá, é bom também, porque o Johnny até sempre fala, né? Romulo, uns 5 minutinhos para dar uma palavra. Quando o Romulo termina de falar, é 45 minutos, né? Não acaba nunca. Irmãos, quero agradecer então, finalizando. Obrigado pela paciência, por vocês tirarem esse momento, né, cara? Eu acho que
É algo muito importante. Para mim é importante, tá fundamental. A minha esposa, a gente tem uma comunhão e o nosso casamento, toda a nossa vida está fundamentado nas Escrituras. É isso que nos mantém de pé e mantém juntos. Porque se não fosse isso, era incompatível alguém viver comigo, né? E da mesma forma, alguém viver com ela, porque são as Escrituras que nos dão base. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, porque tu nos deu, Senhor, nessa noite um momento de crescimento, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por revelar, Senhor, por se revelar a nós, Senhor. Você decidiu, Deus, isso é incrível, Pai. Como tu tem tanto amor e tanta paciência e tanto cuidado para com a tua criação, Senhor, que somos nós, Pai. Deus, a gente pede, Senhor, que tu possa fazer com que o teu Espírito traga um desejo enorme de conhecimento, Senhor, no nosso coração, Senhor. Obrigado, Pai, por nos dar isso, Senhor. Enche o nosso coração de vontade de aprender, Senhor, porque nós entendemos, Senhor, que nós somos extremamente pequenos em relação à tua grandiosidade e sabedoria, Senhor. Mas a tua palavra diz, Senhor, se nós te buscarmos com todo o nosso coração, tu irás se revelar a nós, Senhor, e nós queremos isso, Senhor. Eu peço que tu proteja e abençoe os meus irmãos, Senhor, que estão aqui junto comigo nessa noite. Abençoe eles nos seus projetos pessoais, mas faça com que eles, se for preciso, abandonem os projetos pessoais para viver o teu projeto, Senhor. Porque é em relação a isso tudo que significa essa nossa experiência como ser humano aqui. Fazer a tua vontade e te adorar, Senhor. Nos leva também, Pai, para a próxima etapa desse estudo, que a gente possa continuar com prudência, sabedoria, temor e tremor pela tua palavra, Senhor. É em nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Valeu, meus irmãos. Até semana que vem, então. Um abração. Oi. Só deixar claro aí pro pessoal, né, também, que chegou de repente e não conseguiu pegar a aula desde o começo. Esse material, Rômulo, depois vai estar disponibilizando no YouTube a aula gravada. E a gente pode compartilhar com pessoas que não puderam estar na aula, ou se não conseguimos, né, pegar a aula desde o começo, pode estar acompanhando depois, ou revendo a aula, se ficou com alguma dúvida, né, Rômulo? É isso aí. Isso aí é legal deixar claro também para a galera saber que é Show. Obrigado, Johnny. Igor, para finalizar, tem mais um minuto. Valeu, gente. Eu apertei errado. Boa. Isso acontece. Gente, brigadão. Beijão para vocês. Se precisarem, vocês têm meu contato. Troca uma ideia, à tua disposição. Deus abençoe. Até a próxima. Um abraço. Para finalizar aqui, ó, já que vocês não saíram ainda, tô botando aqui no grupo, aqui, na caixa de mensagens aqui, ó, um link de um material extremamente bom. Augusto Nicodemos, o meu professor aqui, ele é referencial, tá? É muito melhor que eu, mas 50 vezes. Estou sendo ainda por baixo, mas 100 vezes melhor. Ele pode te dar mais argumentos. Deus abençoe, valeu! Tá bom.